Bom, chegou 2022 e o país já respira o processo eleitoral em todos os cantos, até motivados pela grande mídia burguesa, que a todo momento chama a atenção para as eleições de 2022. E até por uma questão cultural do Brasil, em que ano de eleição, que para o senso comum é ano de política, já ouvimos em muitos espaços debate importante, raso e muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, lastreado somente por emoções de quem é melhor para o país. Mas, mesmo lastreado pelas emoções, é fundamental que este debate seja feito pelo senso comum. Importante que o povo se aproprie da discussão política e também fundamental que nós, militantes de esquerda, estejamos sempre prontos a utilizar este momento para despertar a consciência crítica, de forma pedagógica, nestes que se colocam de boa vontade para fazer o debate político. Na realidade, essa eleição será uma das mais importantes dos últimos anos, alcançando o mesmo grau de importância como foram as de 1989, a primeira eleição direta após a ditadura civil-militar, que durou 21 anos no Brasil, e a eleição de 2002, onde o projeto neoliberal de FHC havia detonado com a economia e a vida social do povo brasileiro. E, finalmente, um presidente de centro-esquerda, com caráter popular e democrático, tinha grandes chances de vencer o pleito e venceu, fazendo os melhores governos do país durante 11 anos. Este pleito será um divisor de águas entre um breve período golpista, que começou com o falso impeachment de Dilma Rousseff, que foi a culminância do golpe de Estado jurídico, parlamentar e midiático e que está vitimando profundamente o povo brasileiro até hoje. Essa eleição terá o mesmo teor. Após o golpe que culminou no falso impeachment de Dilma Rousseff e na arbitrária e planejada prisão sem provas de Lula para um juiz parcial, desonesto, que se vendeu aos serviços de inteligência norte-americanos e à elite brasileira, para ser o protagonista do maior processo de lawfare, guerra jurídica, já vivido por alguém no Brasil e por um partido político no mundo. Agora teremos uma eleição que, caso os setores de centro-esquerda e esquerda sagrem-se vencedores neste pleito eleitoral, confirmando o que diz as pesquisas de intenção de votos, até este momento, será uma derrota histórica da extrema-direita, o setor da política brasileira mais perverso, que se sagrou o maior vencedor do processo golpista que tomou de assalto o país desde 2016. Será uma vitória importante para as forças populares democráticas. Confirmando a vitória do ex-presidente Lula nas eleições de 2022, ficarão, claro, algumas coisas que nós já sabíamos. Primeiro, é que a extrema-direita, no Brasil, é completamente incapaz de gerir o Estado brasileiro. Não passam de imbecis, despreparados, ignorantes de toda a ordem, bandidos escondidos por trás de uma armadura de moralistas, seres do mal, aqui sendo maniqueísta mesmo. Segundo é que a direita liberal brasileira foi vítima do próprio golpe, cometeram um suicídio político e agora não consegue mais se mobilizar e nem para lançar uma candidatura própria com capilaridade para disputar a eleição. Terceiro, contrariando as previsões dos analistas políticos da grande mídia burguesa, a esquerda no Brasil foi, é e será sempre um caminho para a classe que vive do trabalho. Este terceiro ponto se confirma mesmo caso o Lula não vença as eleições. O PT já se sagrou o grande vencedor desse pleito, com ou sem a vitória de Lula. O Partido dos Trabalhadores foi massacrado pela grande mídia burguesa por mais de 10 anos. Todos os dias uma enxurrada de mentiras, de pós-verdades, de denúncias falsas, de acusações vazias.
mas que serviram muito bem aos interesses de destruição de gentes e deste partido. Um projeto destrutivo, pensado em seus mínimos detalhes por esta burguesia sabuja e desonesta que forma a classe dirigente brasileira. Uma campanha contra o PT e pelo fim do PT, mas que esta burguesia sabia e sabe que também era contra toda a esquerda na América Latina. Mais uma vez estava a serviço dos interesses do Império Norte-Americano contra o povo latino-americano. E este partido, mesmo sendo achincalhado todos os dias, resistiu. E agora volta ainda mais forte a pleitear a direção do Estado brasileiro, com chances reais de vitória. Entretanto, nós que militamos no campo de esquerda e que o fazemos por ideologia, não podemos acreditar que essa eleição será um processo em que o país caminhará para a esquerda. Ao contrário, penso que este processo será um processo de transição. Estaremos saindo deste cenário macabro, em que a extrema-direita, brutalizada, burra e incapaz, deixará a direção do Estado e, em seu lugar, forças de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita e de direita emergirão, ou seja, estaremos voltando à normalidade anterior ao golpe jurídico, parlamentar e midiático, que vitimou este país e nosso povo. Um possível governo Lula, ou possíveis governos de esquerda para os estados de nossa federação, e a ampliação das bancadas de esquerda nas casas legislativas, serão governos em disputa. Claramente se formou e está sendo desenhada aí uma frente ampla para as eleições deste 2022. E é evidente que, vencido o processo eleitoral, a direita vai disputar todos os governos eleitos. E aí caberá aos movimentos sociais a difícil tarefa de disputar e pautar estes novos governos à esquerda. Teremos vários governos de transição, que poderão se desembocar em uma nova onda política mais à esquerda, ou podemos marchar rumo a uma nova onda liberal para este país. O que vai definir os caminhos que essa eleição dará ao país será a nossa ação. A ação do povo nas ruas, a ação dos movimentos sociais organizados, a ação da militância de esquerda, que deve parar de fazer debates antropofágicos em mesas de bar, em grupos de WhatsApp, e assumir o protagonismo nas lutas, com os pés bem fincados na realidade objetiva deste nosso bloco histórico. Saber sobre que bases políticas a história atual deste país será assentada. Entender conjunturalmente este momento de reconstrução política das lutas, das bandeiras populares e democráticas que foram corroídas com o golpe jurídico parlamentar e midiático. Arregaçar as mangas das camisas e ir para a luta. Tensionar este possível novo governo Lula à esquerda, sabendo que este governo e os governos estaduais eleitos neste pleito eleitoral de 2022 serão governos com limitações políticas claras, formados a partir de alianças amplas com setores da burguesia e que não serão de forma alguma governos revolucionários. Nós nem temos uma conjuntura revolucionária em nenhum lugar da América Latina, em nenhum lugar do mundo. Um exemplo claro do que estamos vivendo é a recente eleição de Pedro Castillo no Peru. O presidente nem conseguiu assumir a cadeira presidencial e já estão se utilizando de lawfare para derrubá-lo, com menos de um ano de governo. Me parece que o presidente já cometeu 3 crimes de responsabilidade e já tem abertura de processo de impeachment, aprovado pela maioria de direita no Congresso peruano. Fiquemos atentos para o governo de Gabriel Boric no Chile. O que irão tramar contra o professor presidente? Alertemo-nos também para os reais motivos do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. O que realmente está por trás deste conflito? Quais as variantes que levaram a Rússia a esta condição extrema de invadir um país vizinho que não tem condições de se defender? Fiquemos alertas com as novas investidas norte-americanas contra a China
em Taiwan e Hong Kong, e os movimentos que o Serviço de Inteligência norte-americano está se utilizando para desestabilizar politicamente a potência econômica que mais cresce no planeta e uma das grandes potências militares e políticas da atualidade. Estejamos atentos também para os movimentos que o Serviço de Inteligência das grandes potências capitalistas do mundo estão fazendo no submundo da política para impedir a eleição de Lula e dos setores populares e democráticos no Brasil. Não estamos no melhor dos mundos para as esquerdas. A burguesia global está fortemente articulada e tem um projeto que para mim está muito claro: instituir uma social-democracia para as potências econômicas do hemisfério norte, derrotar política e economicamente os países que deram origem ao BRICS e instituir governos de extrema-direita com caráter neoliberal e ultraliberal para o restante do planeta, para que os movimentos populares sejam duramente abafados e, quando necessário, reprimidos pelo uso da força. Isso me parece claro na atual conjuntura. Vejam que estou falando de conjuntura. E amanhã posso escrever algo afirmando que a conjuntura mudou. Mas o desenho deste momento nos indica claramente esta condição. Por isso acho fundamental que nós que militamos na esquerda nos movimentemos de forma sólida, com a clareza de que estamos enfrentando e não entremos em discursos que servem muito mais para fortalecer os movimentos hegemonistas da burguesia mundial, o que realmente só serviria para fragilizar a luta da classe que vive do trabalho em todo o planeta. Lembre-se que o Brasil não é uma ilha, que somos alvo desse processo e que a própria eleição do Lula e de setores de esquerda no país pode, sim, estar no plano de hegemonia desta burguesia que, ao contrário do que alguns acreditam, sabe jogar muito bem neste tabuleiro de xadrez que é a geopolítica global. Estejamos alertas, as peças estão sendo movimentadas. Ensaio de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Miralva Rodrigues. Gostou deste ensaio também? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lola Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, espiritualidade, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força.